Viva gente boa, quero dar as boas-vindas a mais um podcast, mas este é muito especial. Ou seja, eu voltei a encontrar uma pessoa que entrevistei há 10 anos e decidimos fazer aqui um apanhado de que foram estes 10 anos de maternidade, neste caso, com uma história muito espetacular, com miúdos com idades muito diferentes, e eu vou ler aquilo que escrevi na entrevista, na altura no Mamos de Boss, no blog Mamos de Boss. Vou ler o que é que eu escrevi na entrevista, porque ela, 10 anos depois, isto continua a ser válido. E eu digo assim, é a Andreia Val que dá o pontapé de saída nas entrevistas em 2013 e é a Andreia Val que dá o pontapé de saída hoje, nestas novas entrevistas, 10 anos depois, que vamos começar a fazer aos convidados de então, nessas entrevistas que eram à segunda-feira. Isto foi um 7 de janeiro de 2013, portanto, um mês antes do meu filho mais novo nascer, e bate certo também aquilo que eu escrevi, que nunca tive uma entrevistada tão despachada e organizada, e ainda por cima, divertida e simpática. Andreia, nós voltamos a encontrar agora à distância, novamente à distância, já da outra vez Pois foi é, da outra vez não nos encontramos fisicamente, exatamente. exatamente. Encontramos-nos agora numa conversa com a CPCJ. E de repente caiu uma ficha, peraí, eu entrevistei-te há 10 anos, deixa cá repescar a entrevista, enviei-te e de repente voltamos a falar. Mas antes de lá irmos, eu gosto sempre que os convidados se apresentem, eu não gosto de ser eu Uhum. a apresentar os convidados. Faz a tua apresentação, por favor, Andreia. Então, como se fosse o primeiro dia de escola, não é? É isso mesmo. Portanto, meu nome é Andréia Falo, sou jornalista. Para além de ser jornalista, sou mãe. Não sei o que é primeiro, não é? O que é que as pessoas devem dizer primeiro? Sou mãe, jornalista, ou jornalista e mãe, sendo que são ocupações a tempo inteiro. Exatamente. Mas pronto, sou mãe há 20 anos. Entretanto, tenho um rapaz com 14 e agora tive um outro rapaz que tem, neste momento, ao dia que estamos a falar, tem 4 meses. Para além disso, para além dessa ocupação que eu acho que de facto é o tempo inteiro, arranjei um trabalho que me permite fugir dos meus filhos. Adoro. Sou jornalista, sempre fui jornalista desde o início do percurso profissional, por assim dizer, jornalista em televisão. E neste momento, estando de licença maternidade, obviamente estou fora do ecrã, mas costumam apanhar-me no ecrã da TVI. Adoro quando as pessoas dizem, eu conheço-a de algum lado, não é aquela, eu sou sua vizinha, de certeza que sou sua vizinha lá do bairro. Não, não, não é daí. Eu depois aí assumo, deve ser da televisão. Essa é a televisão, ok. Muito bem. E 10 anos depois, eu vou-te colocar exatamente a mesma questão que te coloquei naquela entrevista, onde Uhum. estavas com franja. Eu depois Pois estava, sim. vou colocar aqui o PDF, e vou-te colocar a mesma questão por onde começamos. O que é que tu andas a fazer ultimamente, para além de trocar fraldas? Eu ia dizer isso, trocar fraldas. Então, ando, neste momento, nos últimos dias, ando muito preocupada com os horários. Estou a tentar perceber, porque lá está, vamos falar com certeza sobre isso. Há muitas diferenças entre ser mãe aos 24 e agora ser mãe aos 44. Estou completamente obcecada com a ideia de que tenho que alterar os horários da alimentação do bebê. E então tenho andado a tentar ler e perceber. Estou à procura de uma resposta, não é? Porque nós queremos sempre, há muita coisa que é muito é intuitiva, não é? E eu já sou mãe de terceira viagem, portanto há muita coisa que já fiz e que sei. Mas agora ando obcecada com esta ideia de tentar acertar aqui os horários. Portanto, para além de trocar fraldas, dar banho, passear para apanhar solinho, de facto não ando a fazer mais nada, não ando a fazer nem exercício físico. Consegui acabar um livro, consegui acabar um livro, que já é bom, acabar de ler. Bom, aos 4 meses, sim, muito bom. Se bem que eu comecei a ler o livro em novembro e ainda estava internada quando comecei a ler o livro. De resto não ando a fazer grande coisa, quer dizer, grande coisa, estou a fazer grandes coisas. Tomar conta de ser mãe, tomar conta do bebê é uma tarefa muito importante. Sim, importante, cansativa também e exigente. Sim, sim. Eu lembro-me que na altura tu tinhas uma série de hobbies, há 10 anos, tu tinhas uma série de hobbies, para além de correr, já tenho aqui uma fotografia de ti a correr. Ai, tenho tantas saudades de correr, tantas, tantas. E fazias costura, não era? Fazia costura e ponto de cruz, na verdade. E estou com um bocado de peso na consciência, porque para os meus dois outros filhos eu fiz coisas em ponto de cruz e desta vez não fiz nada.
tem uma vantagem. Reaproveitei tudo o que tinha feito para os meus 2 outros filhos e ainda tenho coisas que estão ao serviço, por assim dizer. Tenho o saco de bebê, aquelas coisas que hoje em dia há sacos para tudo e mais alguma coisa, portanto o saco do bebê, o saco de ir à rua, é o mesmo saco do meu filho mais velho, portanto tem 20 anos. Tu guardaste isso tudo? Guardei, claro. Sabias que ia As pessoas vão dizer que eu sou acumuladora, mas eu não sou acumuladora. Eu gosto é de guardar certas coisas que têm significado, um bocadinho como a Mary Kondo dizia, não é? Portanto, se tem significado, guarda. If it sparks joy, save it. Portanto, eu algumas coisas guardei porque me sparkam muita joy. Ok. Será que sabias que ias ter um terceiro filho? Houve coisas que secretamente guardei a pensar nisso, sim. Sim, Engraçado, muito sim, interessante. sim, sim. Agora vou-te dizer uma coisa, eu hoje publiquei nos meus stories, a propósito de uma imagem que coloquei, que a mãe é aquela pessoa, portanto, tinhas um círculo que entrelaçava Uhum. no círculo, Sim, sei, a imagem. Sei, no um, meio. no meio tinhas, no círculo da esquerda tinhas mãe, e esta mãe partilhava algo em comum, já vou dizer o quê, com outra pessoa. E no meio dizia guarda-dentes e pedaços de cabelo. E do outro lado dizia serial killer. Oh God! Deixa-me te perguntar uma coisa que não estava previsto nesta entrevista, mas tu guardaste os dentinhos dos teus filhos de 20, 14 anos, ainda tens isso tudo? Podem ver Dentro de a uma resposta? caixinha, dentro de uma caixinha de madeira que tem a forma de dente. Está lindo. Opa! Mas pronto, ao menos não fiz brincos nem pulseiras, nada disso que era o que se fazia antigamente. Mas agora deixa-me te fazer uma pergunta. Porquê que guardaste? Porque o meu raciocínio é, guardei do primeiro e quando tive o segundo filho pensei, pá, se guardei do primeiro, porque era o primeiro filho, não é? Agora por acaso estou a dizer isto e estou a pensar que tenho que me lembrar que tenho que guardar uma coisa, só que ainda não dá para guardar, já explico o que é. Portanto, guardei do primeiro filho e depois pensei, vou guardar do segundo, como é óbvio, não é? Pronto, então guardei do primeiro, guardei do segundo, portanto, do Miguel provavelmente vou guardar. O que me acabei de lembrar foi que guardei a mola do cordão umbilical dos meus 2 filhos, deste terceiro lamentavelmente não vou poder guardar porque por circunstâncias que eu vou aqui resumidamente, ele nasceu prematuro, portanto não houve o coto do cordão umbilical nem a mola. Mas dos meus outros 2 filhos guardei umas mechinhas de cabelo e agora acabei de me lembrar que quando o cabelo dele começar a crescer um bocadinho mais, porque nesta altura ainda é muito pequenino, vou ter que cortar um bocadinho e guardar. Isso é muito engraçado, porque há bocadinho fiquei a pensar por que motivo é que nós guardamos isso? Antigamente, nós se calhar fomos daquela geração que tivemos os brincos com as Sim, com os medalhas, dentinhos, sim, não é? Eu sim, não me lembro de ter isso, não me lembro, sei que os meus pais, a minha mãe guardou, não sei o que sim. é feito, e há umas semanas a minha filha encontrou os dentes dela numa caixinha, o meu filho também foi buscar os dele e pergunta-me a minha filha de 14 anos por que razão é que se guardam dentes. Foi o que o meu filho de 14 também me disse, com um ar completamente enojado. Género, Creepy. Creepy, exatamente, foi o que ela disse, mas isto é muito creepy. E perguntou-me porquê é que se guardam os dentes. Eu disse, olha, isso é uma excelente questão e a única resposta que eu tenho é porque se guarda. Sempre se fez assim, não basta um dia Sim, querer fazer uns brincos com com os teus dentes, sim. ou colar cheio de medalhinhas de dentes. Pai, guardei, agora são teus se quiseres. Faz o que quiseres, ou então, como respondeu uma pessoa já, que eu já vi uma das respostas, podes desaparecer com eles e podes dizer sempre que foi a fada dos dentes que os levou. Ok, só funciona a uma certa idade. Eu acho que Exato. se guarda, assim como guardamos fotografias, como tiramos fotografias e guardamos fotografias, assim como guardamos o cartãozinho que ficou no berço de quando eles nasceram, não é? Do hospital, da maternidade. Mas eu acho que, oh André, eu acho que é diferente de te mostrares. Olha, este foi o É, cartão do meu avô. E agora dizer, estes eram os dentes do meu avô. Quando era não bebê. sei, guardei. Eu acho que um dia, acho que vou ser prática e vou dizer aos meus filhos um dia, quando morrer, que todas estas coisas que eles não acharem por bem guardar, que deitem fora, não faz mal. Sim, sim, é aquela coisa que eu acho que se faz porque toda a gente faz e é uma tradição e Sim. sei, não vamos ficar a olhar para os dentes, mas guardam-se. Não é? Não, sinceramente vou dizer, acho que sei onde é que estão, mas acho que só os vou voltar a encontrar sem querer. Exatamente, exatamente. Olha, vamos voltar aqui a estes 10 anos que separam a primeira entrevista para a de hoje.
Algo que tenhas aprendido nestes 10 anos de parentalidade? 10, 20? Quer dizer, Aprendi. mas vamos aqui reportar a 2013, os teus Sim, filhos sim, sim, com sim. 10 e 4 anos, e há uma foto super fofa do mais velho com o mais novo ao colo, aqui, depois para partilhar. O que é que estes 10 anos te ensinaram? O que é que tu aprendeste? Aprendi imensa coisa, aprendi a ser mãe, como é óbvio, ninguém nasce ou ninguém se torna mãe já sabendo o que é ser mãe, mas aprendi sobretudo que há esperança, Ou seja, em todos aqueles, há esperança, ter sempre esperança, ou seja, naqueles dias em que uma pessoa pensa assim, ai, eu devo estar a fazer tudo mal, ou então eu fiz alguma coisa que não devia ter feito e penso, isto agora vai traumatizar a criança e eu já fiz mal e agora já não vou conseguir emendar e já não vou conseguir apagar isto e fazer de novo e fazer bem. Mesmo nesses dias, e depois desses dias eu penso sempre, houve sempre alguma coisa que me deu um sinal de esperança, ou seja, ok, isto afinal não é, isto não ficou assim tão mal, ou eles afinal não estão assim tão mal. Ok, maternidade não é perfeita, os miúdos também não são perfeitos, porque as pessoas não são perfeitas, mas há ali uma esperança. Mas olha, aconteceu isto, me deu um sinal de que estão no sítio certo, estão no caminho certo. É por ali. Então, eu acho que acima de tudo aprendi a ter esperança. confiar no processo, é isso? Sim, que nunca vai ser perfeito. Não vale a pena as pessoas quererem fazer tudo. E eu sou essa pessoa, que eu acho que tem que estar tudo ali certinho, as coisas arrumadas assim e não assim, porque se estiverem assim, depois a seguir já não vai fazer não sei o quê, ou já não vai acontecer não sei o que mais. Gosto de ter tudo controlado. Esta gravidez, por exemplo, ensinou-me isso. Foi um dos maiores choques da minha vida, foi, de repente eu achava que tinha tudo absolutamente controlado e programado até ao último minuto, e veio a vida e pau! Não é nada disso que te vai acontecer, é outra coisa completamente diferente para a qual tu não fizeste planos nenhuns. Pronto, portanto, é muito complicado para uma pessoa que gosta das coisas direitinhas, de repente, mas o processo da maternidade é esse mesmo, ou da parentalidade, se quiseres. Nós queremos que as coisas sejam assim, que os miúdos sejam ótimos no piano e que depois adorem o rugby e que depois sejam um mega Michael Phelps da natação, e os miúdos odeiam o rugby e têm problemas de ouvidos e não podem ir para a natação, pronto, não é? E tu fazes planos, mas de repente a vida diz-te, amiga, isto não é nada disso que tu planeaste, vai ser outra coisa qualquer. E a maternidade eu acho que é um bocado isso. Tu pensas, vou ser ótima mãe, vou fazer assim, 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 assim. E depois tens aqueles dias que é, alguém vai ligar para a SOS Criança e tirar-me os meus filhos porque eu não estou a fazer isto nada bem. O que eu acho engraçado é que tu estás a partilhar isto tudo super bem disposta e pareces super desencocada, mas mesmo assim ou nesses momentos stressas. Não, não, tenho imensos momentos de stress, sim, sim. E Estás. culpabilizo-me imenso, que eu acho que é algo, acho que todas as mães, todos os pais fazem isso. Como? Que vai no pacote quando te tornas mãe, Sim, quando é é gravidez. isso. Tipo, eu sou uma péssima mãe, eu estou a fazer isto tudo mal, eles vão ficar a odiar-me, vão pôr-me no lar, etc. Todos aqueles pensamentos que a pessoa tem. Acima de tudo, a minha maior preocupação sempre foi: "Pá, eu preciso que estas pessoas sejam bons seres humanos, bons adultos. No meu caso, que estou a criar 3 homens, que Uhum. sejam 3 homens que respeitem as mulheres, principalmente, como é óbvio, mas que respeitem toda a gente, que sejam bons exemplos. eh, e se não forem aqueles miúdos que, olha, um deles não vai ser o próximo astronauta, ou o primeiro astronauta português, ou um economista de sucesso, ou um médico XPTO, não há problema nenhum. Eu com certeza não fui aquilo que a minha mãe queria que eu fosse, não é? De certeza absoluta. Mas, acima de tudo, que sejam boas pessoas, bons seres humanos, bons homens, cumpridores, respeitadores, honestos, isso tudo. Porque é esse o nosso principal legado, não é? Se vamos deixar um advogado XPTO, um médico XPTO, eles vão ser o que eles entenderem ser, não é? Não, não somos nós que decidimos e não há nada que tu possas fazer, para além de, é como se nós fôssemos os carris, não é? Tu podes ser mais ou menos o carril, mas depois eles podem ir para outro lado Pilar, qualquer. pilar. Pronto. Sim, isso é aquilo que nós temos que ser, é mesmo o carril, o guia, não é? E à medida que Sim. vamos sendo, nós vamos sendo cada vez menos necessárias, é suposto ser assim. E diz-me uma Sim, coisa, isso, não é? isso é algo que eu, desde sempre, eu preciso que os miúdos sejam independentes. Não é que, a mamãe faz-me isto, não sei o quê. Não, 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 não. Vocês têm de aprender a fazer.
E coisas tão simples como, quer um copo d'água, levanta-te e vai ali ao senhor do café e pede o copo d'água. Ah, mãe, não, 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 vais lá tu, tens boca, verbalizas, mas depois eu digo sempre, faz favor e obrigado. Vai. Porque senão os miúdos vão acabar sempre por depender de nós ou das pessoas, dos adultos, não é? Para fazer as coisas. E isso sempre foi. Sejam independentes, tenham as ferramentas necessárias e se eu preciso explicar como é que se faz, eu primeiro explico. Então, olha, vais lá, faz assim, 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 percebeste? Pronto, agora vai lá e faz. Exato. Tu estavas a dizer, se os miúdos vão perceber que vão ficar sempre dependentes de nós. Sim. Eu mudaria a frase e diria assim: senão nós vamos fazer com que os miúdos fiquem sempre dependentes de nós. Somos nós que fazemos Sim, isso, na verdade, somos, não é? sim, claro, Somos claro. nós Porque que continuamos a fazer as coisas por eles. fazer as coisas por eles. E quando dizem assim, coitadinhos, são tão pequeninos, não podíamos fazer o saco ou a mochila para a natação, para mim, essa autonomia é super importante. Para Mas eu tenho algo que prejudica imenso isso, que é, eu tenho a mania que as coisas só ficam bem feitas se for eu a fazer. Aquela célebre frase em inglês, if you want something done right, do it yourself, não é? E eu tenho um bocado esse problema. Se não for eu a fazer, não vai ficar bem feito, ou não vai ficar tão bem feito. E mesmo se aplica aos meus filhos ou às pessoas à minha volta, o que é algo que encanita muito, por exemplo, o meu marido. Mas é um defeito, pronto, é uma falha minha. tu que gostas de frases, quem quer faz, quem não quer manda, não é? Quem quer, é essa a frase, não é? Quem quer faz do seu jeito, quem não quer manda. É Ah, exatamente. não é? Eu convido-vos a seguir a página da Andreia nos seus stories, onde ela coloca assim enigmas para nós sabermos qual é a frase. Eu nunca acertei nenhum ainda. Mas calma, calma, lá chegarás. Eu não tenho postas mais fáceis, que eu também não sou trouxa. Não, aquilo eu fico a olhar para aquilo e depois quando tu dás o resultado, não A é? Que solução. a frase, estupidez. Como é que não se Mas escuta? aquilo, eu já passei pela experiência das pessoas me mandarem a mim as expressões com os emojis e eu não chego lá. Ah, Portanto, eu vou-te mandar um dia destes. Uma das minhas ok. favoritas. Ok, olha, e diz-me aqui uma coisa. Tu já tiveste momentos em que disseste, eu desisto, vou pô-los na vida, Vários, na OLX, vários, vários. sim. Queres Eu partilhar digo aquela algum? célebre frase a gozar que é, ai, estão mesmo bons para dar para adoção. Que é gozar, eu estou a Sim, brincar. é preciso gozar, é preciso brincar, porque senão não Sim. a parentalidade torna-se impossível. Eu acho que é preciso desabafar. Portanto, às vezes sim, eu digo, eles estão insuportáveis, eu não sei o que é de fazer. E já várias vezes disse, desisto, no sentido, eu quero fazer, desisto, a maior parte das vezes foi, estás a tentar explicar alguma coisa a um filho que tu sabes que está certo, não porque sejas mãe, porque o facto de ser mãe te dá aquela autoridade, mais que não seja, porque tu és adulta e estás 30 anos à frente daquela pessoa. E eu costumo dizer aos meus filhos, dificilmente vocês vão fazer coisas que eu não tenha feito. Portanto, eu, been there, done that, got the t-shirt, não é? Eu estou 30 anos à frente do meio e muitas vezes eu dizia-lhe isso, que é, Pedro, é assim, devias fazer assim porque depois pode acontecer isto, o conselho da mãe é, não sei o que, não. E no cúmulo da sua adolescência, como todos fazem, oh, e tu às tantas a vontade que tens é, ok, eu desisto porque eu estou aqui a explicar-te, a dar-te conselhos, a dar-te orientação, e eles não querem, pura e simplesmente eles não querem ouvir, ou ouvem e aquilo entra e sai, não é? E tu pensas, vou abrir-lhe a cabeça, vou pôr-lhe as coisas lá Pode dentro, ser, não posso. pode ser, pode ser. Não, mas isso não podes, não sei se já alguma vez deu certo em alguma Não, situação. E diz uma coisa, o que é não. que acontece depois? Eles fazem à sua maneira e batem com a cabeça A minha ou... mais recente estratégia tem sido essa, que é, faz como quiseres. E depois eles vão lá, neste caso, este foi lá, bateu com a cabeça, não fez asneira, mas não lhe correu bem, ou teve uma consequência qualquer. Oh mãe, afinal tinhas razão. Tu pensas, está Mas bem. não disseste, eu disse-te. Disse, não, eu nunca faço essa coisa do, estás a ver, eu disse-te. A mãe avisou, quiseste ouvir a mãe, se calhar para a próxima vez, se calhar para a próxima vez tens que ouvir. Pronto, mas está tudo bem, não foi nada de grave, não Sim, costumo sim. dizer. É Desde mais, que não seja nenhuma ilegalidade. é mais importante isso, é mais importante isso que é, Sempre.
que ensina, não é? Isso são coisas pequeninas, ok? E quando disseste, tu decides, tu disseste isso de uma forma, de género, quase que da próxima vez que disseres isso ao Pedro, ele vai pensar, a minha mãe está a deixar. Porque eles têm de ser responsáveis, como é óbvio. Por exemplo, a questão de um adolescente querer sair com os amigos à tarde, um bocadinho à noite, etc. E isso funcionou comigo. A minha mãe sempre me responsabilizou e disse: se tu fizeres as coisas bem feitas, aproveitamento escolar em primeiro lugar, se depois fizeres as coisas bem feitas, etc., se me deres provas de que eu posso confiar em ti, eu confio em ti. E eu, tantos anos envolvidos, eu penso, e a minha mãe confiou mesmo em mim. E eu posso garantir-vos que estive à altura porque não fiz nenhuma ilegalidade. Fui adolescente, fui jovem, fiz tudo, mas correu-me bem, fui responsável, tive a liberdade que a minha mãe me decidiu dar e eu aproveitei-a bem, e eu quero que os meus filhos aconteça isso. Eu quero que os meus filhos possam, de facto, ir com os amigos para aqui e para acolá. Mas há os mínimos olímpicos, que é dizer quando, com quem, a que horas, para onde. Se não quiserem dizer exatamente o que é que aconteceu, mas uma pessoa gosta de sempre ter assim um insight, uma informação, então como é que decorreu a tarde? Fizemos isto e tal. A pessoa pensa logo, está bem. Queremos informação do nosso lado, como é óbvio. Mas eu sempre fui a favor de, querem independência, querem fazer as vossas coisas, ok, eu preciso de saber confiar em vocês. E eu digo sempre, e eu não digo sempre, mas tenho optado por dizer mais vezes, tu é que sabes, porque eles precisam de ser responsabilizados, eles precisam de saber distinguir, eu isto devo fazer, aquilo não devo fazer. Ok, a minha mãe disse-me para eu decidir, e eu espero já ter e que eles já tenham as ferramentas para serem eles próprios a decidir, não é? Sim, e eu acho que já tens um bocadinho de resultado, não é? Tens um convite e que já Tenho, consegues perceber o que é que funcionou sim, e o que é que não funcionou. Aliás, esta era sim. uma das questões que eu ia deixar para o fim, mas se calhar vamos aproveitar aqui. O que é que tu sabes que funcionou e que acreditas que é transversal, ou pode ser transversal a todas as famílias? A educação. Ou A seja, educação. a educação. Educação, sim, não é? A educação é muita coisa. Não estou a falar de aproveitamento escolar, estou a falar de educação de cordial, bem educado, falar com as pessoas com bons modos, respeitador da liberdade de uns e de outros, um, tratar bem as pessoas, pronto. Não estou a falar de ser super simpático ou ser super afável, não, ser educado, ser Sim, alguém que respeita o próximo, pronto. Isso eu sei que com o de 20 chegas ao final do dia e pensas, ok, fiz um bom trabalho. E muitos, nestes últimos meses, desde que estive internada e depois o bebé nasceu, pensei muitas vezes nisso, ok, isto correu-me bem, com, com, com o feedback que eu vou tendo, não é? A forma como os irmãos interagem, penso, ok, isto correu-me bem, fiz bem, e pensei muitas vezes, há esperança que isto se esperança. endireita, se isto corre bem, isto no final corre bem. A gente não pode é desistir, não é? Podes dizer que sim, eu desisto, pronto, mas Sim, sim, obviamente tu disseste isso, mas a seguir à pessoa dizer isso, pensa, eu não posso desistir, não é? Até porque muitas vezes eu penso, se eu desistir, quem é que vai lá estar? yeah. Portanto, eu tenho que estar lá, porque mãe, não é? Embora a parentalidade seja exercida por várias pessoas, duas mães, dois pais, uma mãe e um pai, isso é indiferente. Mas eu não posso desistir, não é? Não posso dar esse luxo sequer, portanto, eu desisto é só naquela de, deixa-me só verbalizar isto aqui e sair cá para fora. E no Sim, minuto a seguir já estás a apanhar roupa e a fazer não sei o quê e a lembrar-te que os miúdos têm que isto e aquilo. Portanto, desistir não é um luxo. nós temos aqui um lema na escola que é, muitas vezes quando trabalhamos com pais que já perderam a esperança, uma das coisas que dizemos é, não tem permissão para desistir. Eu não acho que tenha Pois. permissão para desistir. Porquê? Justamente porque se perder a esperança, é meio caminho andado para se largar e nós não funcionamos assim, nós não conseguimos largar, não é suposto largar, é suposto ir largando. Sim, Largando, não é? Então nós gostamos desta ideia de dizer, não tem permissão para desistir agora. Vai aqui, vai à procura de ajuda, nós não vamos deixar que desista. Para quê? Para que a pessoa saiba que no dia a seguir, se o sol sempre nasceu, não é? Todos uhum. os dias nasce. Então amanhã temos uma nova oportunidade para fazer um bocadinho diferente, um bocadinho melhor, eventualmente. Mas hoje vá, tire lá a toalha ao chão, daqui a bocado vai lá É apanhar, isso. põe a Pois. secar, ou põe a lavar numa centrifugação forte, que ela amanhã está sequinha, daquelas bem rijinhas
limpam bem, fazem a exposição ao corpo. Olha, numa das questões também que eu te coloquei, isto é quase um revivalismo, não é? Da primeira entrevista, uma das questões que eu também te coloquei na altura foi: imagina os teus filhos com 16 anos, portanto, já passaste este CAP, o que é que eles dizem de ti aos amigos? E, portanto, agora que já lá estás, um com quase 16, não é? Um com 20, o que é que eles dizem hoje de ti? O que é que tu Um, achas que dizem? o de 14 dirá que eu sou uma chata, não é? Como é óbvio. O de 20 não diz Mesmo, que eu sou uma chata. e Sou uma diz, chata, sou um 14, bocado chata. de O de 14 e 14 tem razões para se queixar, sim, sou chata. Sou chata porque, tens de fazer o que tens porque de lhe fazer. digo, sim, porque lhe digo coisas que ele não gosta de ouvir, porque lhe peço para ele arrumar o quarto quando ele prefere viver naquela confusão e naquele. O meu filho mais, o filho do meio, agora ainda me custa dizer o do meio. O meu filho do meio, as pessoas vão dizer, que horror, então, mas deixa o miúdo viver e tal. O meu filho do meio faz das meias pantufas. E isso irrita-me solenemente, porque ele depois vai para dentro da cama com as meias com que andou a fazer de pantufas. E por muito que a casa possa estar limpa, meus amigos, as meias não são pantufas. Quer andar descalço, pode andar descalço, lava os pés antes de ir para dentro da cama, mas não anda com as meias a fazer de pantufas e depois vai dormir. Conclusão, a cama dele, nós temos um gato, a cama dele está constantemente cheia de pelos de gato, ok, tranquilo, o gato vai para lá, mas bocadinhos de cotão das meias, etc. E aquilo mexe tanto com o meu sistema nervoso. E eu no outro dia pensei, ok, isto é uma fase, portanto dá esperança, porque eu vejo o de 20, que agora arruma o quarto todos os dias, e penso, há esperança, ele vai passar esta fase e vai chegar à fase que vai arrumar o quarto. Portanto, o que é que eu faço? Fecho a porta do quarto e venho-me embora. Olha, Está porque, resolvido. porque de facto é mesmo esse o ponto. De quem é que é o problema? É É mais um. dele. Sim, não, na verdade Ah, é não, teu. eu Na percebi, verdade, sim. Não, eu eu, costumo dizer, o problema é teu, tu é que dormes nessa cama cheia de pelos. Eu não tenho nada a ver com isso. Queres deixar a cama assim? Deixa. pronto, mas é isso, escolhes as tuas guerras. E se calhar os Sim, 20 sim. anos ensinou-te que eu não vejo nenhum problema em nós insistirmos nas coisas, desde que elas não levem a um conflito, se não forem importantes, não devem levar a um conflito. Mas acho tão giro nós termos aquelas coisas que nos caracterizam, porque certamente quando eles chegarem aos 44, que é a tua idade, vão dizer: Olha, a minha mãe, quando eu tinha 16 anos, era uma coisa, pegava sempre comigo, mas o incrível é que hoje sou eu a fazer isso com o meu filho. Então, se calhar vão se recordar de ti. Mas se calhar nem vai ser esse tipo de pai, não é? Qualquer um deles. Até pode ser daqueles pais que não se importa que os miúdos sejam assim, com as meias a servirem de pantufas, etc. Eu sou assim. Pronto. E muitas vezes, quando as coisas não funcionam como eu quero, o meu sistema nervoso também fica, não é? Eu fico com o radar todo, fico, não é descompensada, mas aquilo mexe comigo. Uhum, Mas também sei, como tu dizias, o problema é meu, portanto, eu tenho que saber as batalhas que quero travar. E essa foi uma batalha que eu pensei, ok, não me vou chatear com isto mais, porque não sei o que durmo na cama dele. É o quarto dele, é o quarto dele. Ele pode fazer o que ele quiser dentro do quarto, dentro dos mínimos, como é óbvio. Portanto, a solução é fechar a porta do quarto e eu não vejo. Pronto, uma vez por semana tenho que arrumar, mudar a cama, limpar e tudo. E a pessoa vai lá, ok, pronto, limpa e está feito. No dia a seguir já sei que vai ficar tudo sujo outra vez, mas pensei, faz parte. sim, E lá está, há esperança, porque eu vejo o de 20 e o de 20 todos os dias agora faz a cama. que máximo. É Portanto, porque, sim, vão lá chegando, vão lá chegando. E isso é uma das coisas que eu me lembro da nossa conversa da última vez, que era o quão importante era para ti a organização. Lembro-me perfeitamente disso, é. isso na entrevista, e já lá vou ao mantra também para ti. Ah, Diz-me aqui uma coisa, o que é que tu sabes, e estamos aqui a chegar ao final do podcast, o que é que tu sabes hoje sobre parentalidade e que se tivesse que escolher só uma das coisas, um dos pontos, uma dica preciosa para alguém que vai ser mãe hoje ou que está com um desafio com um filho de 14 anos também, para além da esperança, o que é que tu dirias? Olha, eu cheguei à conclusão que os castigos não surtem grande efeito. Há muito essa tendência, não é? De, ok, portou-se mal, ficas sem o telemóvel ou sem jogar PlayStation.
eu essa guerra eu perdi porque não fui daquelas mães que criava regras de horários e hoje em dia já há tantos mecanismos nos telefones que dá para controlar o tempo de internet que a criança tem por dia, ele desliga automaticamente, etc. Eu perdi essa guerra, eu dei acesso aos meus filhos a jogos de consola e depois o telemóvel, não muito cedo, mas também não foi muito tarde, não lembro bem as idades, mas não foi aquela coisa de ver miúdos de 5 e 6 anos que já têm telemóvel, não foi nada disso. Mas eu claramente essa guerra eu perdi e não vale, e pensei, não vale a pena preocupar-me com isso, portanto eu nunca usei isso como castigo, já não vou-te tirar o telemóvel, quer dizer, tentei fazer, depois percebi, isto não resulta. E tentei implementar aquilo que comigo funcionou, que a minha mãe fez comigo, que é, queres alguma coisa? Ok, então temos que ter objetivos. É quase como se fosse, não é bem uma troca, não é? Uma coisa, troca soa um bocadinho comercial, mas lá está, tu tens um objetivo, ok, então para alcançares esse objetivo a mãe precisa, no mínimo, que tu faças isto, e a primeira coisa, obviamente, é aproveitamento escolar, porque nós sabemos que isso é o que vai definir depois o futuro deles, não é? E nós temos que nos preocupar com isso, a par de serem boas pessoas, educadas, respeitadoras, etc. Pronto. Portanto, eu prefiro traçar, em vez de estar a dizer vais ficar de castigo sem o telemóvel, etc., que é muito tentador dizer isso, não é? Eu prefiro dizer eu quero bilhetes para não sei o quê. Ok, então, bora lá, escola, notas, ajuda em casa, eu quero sair logo e ter com os meus amigos. Ok, então dá aí um jeitinho no teu quarto, se faz favor, ou leva o lixo para baixo, etc. Porque, na verdade, nós é como se fôssemos proprietários da casa e os filhos são os inquilinos, mas se isto for tudo um trabalho de equipa é muito mais fácil, não é? Porque se forem cinco a sujar, só uma a limpar, é muito injusto. Sim, isso parece-me que é dos pontos mais importantes a trabalhar, que é todos nós nos ajudarmos, não é? Não, Isso eh, traz harmonia para a casa. sim, Isso definitivamente traz harmonia para a casa. Eu acho que não é daquelas coisas que tu vês nos filmes e nas séries de televisão, é mesmo. Se tu vês uma família, tem a sala, a cozinha, e se vires aquela agitação toda de início de jantar, não é? Que é uns trazem os pratos, outros trazem os copos, outros não sei o quê, e cruzam-se e tal. Isso, por muito caótico até possa parecer esta descrição, isso é harmonioso, não é? É all hands on deck, toda a gente está a ajudar, não é? Trabalho de equipa. sim, é uma dança e tu sentes que, ok, isto é mesmo uma família, porque todos fazemos, Sim, não é? E sim. não esperamos que, eu já fiz, isso vai acontecer sempre, eu já fiz, porque é que o meu irmão não faz, ou porque é que a minha irmã não faz, Eu ouço tanto isso. não é? Ou mesmo aquela ideia, eu sou completamente, e tenho que explicar porque é que eu não sou a favor, eu ia dizer, sou completamente contra, mas vá, vou pôr um português melhor. Não sou muito a favor de haver tarefas estabelecidas, ou seja, à segunda este faz isto, à terça aquele faz aquilo e à quarta por Hum, aí. E eu vou eu acho explicar. isso muito prático. Pronto, porque no dia em que o João Maria, que é, imagina, o meu filho mais velho, vai ter um exame na terça-feira, para o qual não se sente preparado, mas é o dia de pôr a mesa, e o Manel vai ficar ali a olhar, não, hoje não é o meu dia, e portanto Sim, sim, temos aqui uma sim, guerra e não há cooperação. Então olhem para o que é que falta, olhem para o que é preciso fazer para sim, que nós consigamos todos viver aqui nesta casa, para os mínimos olímpicos que estavas a dizer há bocadinho, gostei da expressão, e olhem e vejam o que é necessário. Claro que isto dá muito trabalho, porque nós vamos passar a vida, ou parte da nossa vida, da juventude deles, a repetir isto até que entre. Mas há esperança, não é? há esperança, há esperança, há esperança. Entrou-nos de 20 anos, portanto, ok. Olha, finalmente, deixa-me aqui fazer-te uma pergunta. Na altura eu perguntava-te se tu eras uma mãe que fazias muitas birras, disseste que não fazias muitas. Fazes- Não, Não, birras em que sentido? eu acho que Não, nós temos muitas birras. Só faço, amoamos às vezes, fazemos de vez em quando, ficamos aborrecidos com eles. Tu agora que já tens miúdos maiores, já não é assim tanto. Isto era uma pergunta que fazia mais pois, na altura, não é? sim, sim. Nesta altura. Quer dizer, agora eu acho que a única coisa que faço é sou cusca, mas também não os espremo para ter informação. Mas estou naquela fase, já passei com o de 20 e agora com o de 14, que é eu preciso saber o que é que eles andam a fazer, não é? Com quem é que andam, a fazer o quê, a que sítios é que vão, com que companhias, pronto. Portanto, faço muitas perguntas. Então, foste com os teus amigos não sei onde, então e quem é que estava lá? E depois fizeram o quê? E depois e como é que vieste para casa? Pelo menos na cidade onde nós moramos, que é Lisboa, pronto, rede de transportes, embora acho que anda péssima.
Mas os miúdos têm acesso a isso, obviamente, e andam sempre de metro, comboio, autocarro, etc. Eu pergunto sempre, "Então, e foste como e vieste como?" Portanto, posso, eventualmente, a crítica que me podem fazer hoje em dia é sou cusca, porque estou sempre a tentar sugar a informação para saber o que é que eles andaram a fazer. Para poder, poder saber se podes confiar, Justamente. não é? Até porque depois eu Mãe sou, disse, eu, sou- eu sou aquela mãe que disse, já te disse isto aqui, que é dificilmente eles vão fazer coisas que eu não tenha feito, pronto. Ahm, e, e- e eu quero e deixo-os sempre à vontade, que é, podem-me contar o que vocês quiserem, podem contar um segredo mais embarrassing, que os sim, envergonhe, não é? Sim, podem-me contar isso tudo à vontade. Têm dúvidas, têm medos, têm a fase da adolescência e pré-adulto, têm questões sexuais, obviamente, que os miúdos podem querer saber, embora hoje a informação esteja no telemóvel, em qualquer lado. Mas eu sempre fui essa mãe que é, vocês podem contar-me, podem vir perguntar-me o que vocês quiserem, coisas que até tenham medo, vergonha, bring it on, podem-me dizer. E muitas vezes eu pergunto as coisas para ver se começa a puxar o fiozinho e se a informação toda vem atrás. eu acho que a questão da confiança, muito sinceramente, Andréia, é um ponto extremamente importante. A partir do momento em que nós perdemos a confiança nos nossos filhos, nós não sabemos quem é que eles são. E Sim, isso é assustador. É é assustador verdade. não saber quem é que os nossos filhos são, não sabermos absolutamente nada deles. Porquê? Porque aquele papel que é o papel parental, que é de proteção, e que não é para estar lá para o resto da vida, mas é de os proteger. De repente, se eu não sei o que é que está a Sim, acontecer, se eu não sei se aquilo é verdade ou não, eu deixo de ter. O meu papel fica muito fragilizado. nós E queremos que eles sejam independentes, mas nós temos que ter a certeza que eles têm uma boa base para que eles possam ser independentes e tomar essas decisões. sim, E eu, cada vez mais acho que esse é o nosso papel. Nós não temos que ser controladoras, não temos que ser. Tu falaste naquela expressão da mãe helicóptero, não é? Dos pais helicópteros. Nós não temos que estar sempre. sim, falamos lá Nós na. não temos que estar sempre em cima dos miúdos, a todo lado, não. Temos que lhes dizer: olha, eu estou aqui, quando quiseres falar, podes vir falar, podes dizer o que tu quiseres, podes contar-me o que tu quiseres, podes perguntar-me o que tu quiseres. E depois eu espero que, com base nessa conversa, que eles tenham o discernimento e a maturidade, cada um no seu nível, não é? Depois de tomarem as suas decisões. E se tomarem as decisões boas, as boas decisões, se correr tudo bem, ótimo. Se não tomarem a decisão mais adequada e baterem com o nariz na porta ou com a cabeça na parede, eu bati, tu bateste. Todo o adulto vivo neste planeta já bateu com a cabeça em algum lado, na porta ou Continua a na bater. parede. Pronto. E isso faz parte. Assim como não há pais perfeitos, também não há adultos perfeitos. Sim. E não há crianças perfeitas. Não. Embora a gente exija a perfeição dos miúdos. Mas Ai, isso nunca fui é outra dessas. conversa. Mas isso é outra Não. conversa. Já. Olha aqui uma coisa. Antes de irmos para o mantra, lembra-me aqui de uma questão. Tu imaginavas-te estar a refazer esta entrevista há 10 anos? Claro que não, a entrevista não, mas estar no momento em que fizemos esta entrevista, em 2013, imaginavas-te 10 anos depois a falar sobre isto desta forma, a falar sobre os teus filhos? Não, não, até porque estava numa fase, salvo erro, se essa entrevista foi feita em 2013, eu estava a sair do casamento com o pai do meu filho do meio, portanto, devia estar numa fase de género, e agora? Portanto, os anos vindouros eram completamente uma incógnita para mim. Se me dissesses, na altura, Andreia, daqui a 10 anos vamos estar juntas novamente, vamos conversar sobre a parentalidade, vais ter tido um terceiro filho, pensava, não. E, Acho que a resposta teria sido essa. ias dizer, não, e este tem 10, ainda falta muito tempo para chegar aos 20. Não percebi, desculpa, agora baralhei. Este tem 10, ainda Sim, falta muito sim, tempo para chegar aos 20. Isso não é verdade. Passa a correr. passa a correr, exato, é isso. Portanto, uma das coisas que as pessoas me dizem muito é, agora, tantos anos depois vais voltar às fraldas e voltar aos bebés e tal. Depois eu começo a pensar, que raio, estes 20 e 14 anos, não é? Portanto, 20, estes 20 anos passaram a correr. Portanto, isto vai passar a correr. Completamente. Quando eu me dei conta quando eu fui ver a entrevista, a data da entrevista, eu fiquei chocada. Sim, Isto foi há 10 anos? Como assim? Como assim? Por isso pois. é mesmo assustador. Então, na altura eu perguntei-te qual era o teu mantra para 2013. Eu vou ler, seguir em frente, concentrar-me e nunca parar.
aplica-se às corridas, na minha vida pessoal e profissional. E hoje qual é o teu mantra? Bem, não tem nada a ver com corrida, porque eu, por muito que gosto de correr, eu não consegui mais retomar aquele ritmo que tinha nessa altura e que era ótimo e que faz super bem. Neste momento, o meu mantra é uma pergunta muito difícil de fazer a alguém que está a meio de uma licença de maternidade, não Eu é? estava a pensar, esta pergunta não se faz. A Karina Não, ganha. porque, por exemplo, eu hoje verbalizei, já tinha escrito aqui, verbalizei a minha data de regresso ao trabalho e os meus olhos encheram-se de lágrimas, porque comecei a pensar, vou deixar o bebé no berçário. Juro, verbalizei a data e pensei, oh. E pela primeira vez na minha vida de mãe, vou deixar um bebé pequenino no berçário, porque os meus dois outros filhos ficaram em casa até aos 3 anos, portanto isto vai ser... É uma novidade. É, completamente, é. Eu nunca deixei nenhum dos meus filhos no berçário. Ficaram em casa com pessoas, havia de ser sozinhos, não é? Ficaram em casa com babás até aos 3 anos, portanto só foram para a escola, não é? Para o infantário com 3 anos. E este vai com 8 meses. E isso vai ser muito difícil, muito doloroso. Eu sei que não estou sozinha, porque há milhões de mães que já fizeram isto. E hoje há milhares de mães que estão a fazer isso e amanhã outros milhares. Mas mantra para estes dias, eu acho que se calhar é não pirar com essa ideia, com essa perspectiva. Um, não estou. As pessoas perguntam muito: tens saudades de voltar ao trabalho? Claro que tenho saudades de voltar ao trabalho porque eu gosto de trabalhar, não é? Gosto de fazer aquilo que eu faço. Só que é um conflito de sentimentos, não é? Porque nós queremos muito essa nossa. Quero muito poder deixar de falar e falar como uma pessoa normal, não é? Quero muito voltar a fazer o que gosto de fazer, quero muito voltar a comunicar, a fazer jornalismo, etc. Mas depois esse sentimento entra em conflito com o outro, que é, mas ele é só um bebê e ele precisa tanto de mim, ele tem que ficar em casa. Portanto, agora o Muito de ser mantra mãe. é Tu gostas muito como? tu gostas muito de ser mãe. Sim, e não é só nesta fase, porque as pessoas pensam, pois ela diz isso que os bebés são fofinhos, etc. Não, não, eu gosto das outras fases. Há coisas na maternidade que eu odeio e não tenho pachorra para fazer e que devia fazer. Sei que isso faria de mim uma mãe, vou dizer, uma melhor mãe, pronto. Mas isso faria dos meus filhos mais felizes. Posso dar exemplos. Por exemplo, eu não sou aquela mãe que vai levar à natação 2 vezes por semana e ao fim de semana vai ver os jogos, etc. Não, isso é tão secante, eu não gosto nada de fazer isso. Mas depois também me penitencio, porque isso é tão importante para os miúdos, não é? Porque é importante que os miúdos nos vejam lá, apoiar, bater palmas, e é importante que os miúdos pratiquem desporto e atividades, etc. Só que é daquelas coisas que eu não gosto nada de fazer. E fiz, mas fazia sempre. E depois ficava aborrecidíssima quando eles se portavam mal. E eu pensava: caramba, eu estou aqui a fazer o sacrifício de vos dar esta oportunidade, de vos levar e de estar lá com vocês. E vocês pagam-me nesta moeda. Que injusto que isto é. Claro que há milhões de coisas que nós fazemos sem ter que esperar nada em retorno, porque é a nossa função de mãe e de pai, não é? Faz parte da comes with the job. E é muito injusto tu pensares, ok, eu estou a fazer isto por ti, agora tu tens que me retribuir de forma. Não, não é? Isto não é, não funciona assim. Funciona, se calhar vão retribuir de outra forma mais tarde, ou dali a uns anos, ou tu própria Lar, vais ver essa. disseste, Como? não te vão pôr no lar. Era o que Sim, podia sim, ter isto de conversa. sim, sim. Não, Por mas isso, voltando à pergunta, mantra, acho que é não pira. Vou tentar não pirar, vou zen, muito calma. é engraçado, tu tens dois filhos mais velhos, isto é uma novidade para ti. Portanto, a cada passo da maternidade, a cada filho, nós temos sempre aprendizagens para fazer, não é? Sim, sim, Já sim. dominamos a coisa, isto E já. mesmo agora com o bebé, como passaram tantos anos desde o primeiro e desde o segundo, há muita coisa que mudou. Por exemplo, eu fiquei banzada com a quantidade de informação e de teorias e de técnicas e de materiais e dos gigangas e equipamentos que há para lidar com um bebé, que não havia quando o meu filho mais velho nasceu, mas que também não havia quando o meu de 14 nasceu, e tu pensas, desde quando é que isto passou a ser todo um roteiro comercial, ter engravidar e ter filhos e os bebés?
quando na altura se calhar se faziam coisas só com azeite, água fervida, não é? E não havia cá alcofas que tremem sozinhas e coisas que abanam o carrinho, para o carrinho ficar sempre a mexer. Os bebés não é suposto adormecerem em carrinhos que abanam sozinhos, não é? Sim, sim, é assustador, chega a ser É. assustador. É, chega a ser assustador. Andreia, vamos fechar. Queres dizer alguma coisa aqui para fechar? Olha, espero que não se escandalizem com as coisas que eu disse, que normalmente eu tenho o coração muito perto da boca, é uma crítica, elogio, barra elogio, não é? Me costumam fazer. E quando a conversa é boa, eu normalmente sou assim. Eu gostei tanto desta conversa, porque tens tanta leveza e tanto sentido de humor. Eu acredito mesmo na parentalidade, assim, com muito sentido de humor. Sim. Se a entrevista fosse ao contrário, eu também teria dito muita coisa, mas do outro lado, o quê? A Magda faz isso, ou diz isso, pensa isso. Ah, para mim, a parentalidade tem mesmo que ser levada com muita leveza. Isto é levada com muita leveza. Sim, eu percebo, não é a leveza Não fica de. muito bem dito, Sim. mas é isso, com imenso sentido de humor. Nós achamos que a parentalidade é uma coisa séria e é, mas isso não exclui o sentido de humor, que para mim é das melhores armas que nós temos para usar, porque faz um curto-circuito na cabeça das pessoas, com os Uhum. miúdos também, com os nossos companheiros também. O meu marido usa imenso sentido de humor, quando eu estou assim mais estressada e consegue. É um golpe, eu gosto de dizer, é um golpe muito baixo, mas é o melhor golpe. Sim, sim, sim. Corta-me ali para me a rir. E tu trouxeste isso tudo. E trouxeste uma coisa que para mim é super importante, que é a esperança. A esperança. A Andreia conseguiu. Onde 20 deu certo, onde 14 que está aí pelo mesmo caminho. E, portanto, foi ao terceiro, porque, seguramente, porque tinha confiança nisso, correu bem. E não é só um fator de sorte, é também sorte. Mas Sim, isso. tu disseste que para mim resume, que para mim me deixa, não é o resumo, mas que são os pontos mais importantes, é a esperança e educarmos os nossos filhos para serem boas pessoas, sendo nós boas pessoas. Isso é Sim. o mais importante. O resto vem. A partir do momento em que são, de facto, conseguem estar num lugar e serem boas pessoas, interessadas, que se respeitem também, que respeitem o outro, isso Uhum. é mais de 50% de uma boa vida, de terem perspectivas para terem uma boa vida. Uma coisa, por exemplo, agora estavas a dizer isso, educar os nossos filhos para serem boas pessoas. Uma das coisas que eu tento que os meus filhos percebam, não faço assim lavagens cerebrais nem nada disso, mas gestos tão simples, porque nós pensamos sempre no futuro, não é? Penso nos meus filhos, mas depois nos meus netos, bisnetos, se o planeta ainda cá estiver. A questão do ambiente, por exemplo, é algo que, por amor de Deus, reciclem, não é? Por amor de Deus, não joguem lixo para o chão, por favor, façam coisas que vos permitam viver em harmonia com os outros, não maltratem animais, não maltratem as pessoas, cuidem das vossas, cuidem do que está à vossa volta, não é? Estimem o que têm, não é? Estimem o que ainda há. Sim, exatamente, estimar, exatamente. Recusem ofertas nos supermercados de brinquedos Estranhos? também. Também. Não, mas eu estou a dizer que agora a cada passo, em cada supermercado, faz esta coleção e se tiver, vamos dar aqueles bonecos. Eu recuso isso tudo, justamente por Sim. causa do ambiente, porque é mais. ahm, Devolvam os taparoés às vossas mães. por exemplo, aqui estava uma conversa agora sobre o mundo o mundo físico que estamos a destruir, não a criar, mas que estamos a destruir. Mas vamos ficar por aqui, porque senão este podcast alonga-se e A já pessoa percebi que fala pelos. vê-los. Isso é uma das coisas que eu adoro em ti, que é as expressões. Eu uso imensas expressões e aqui só em jeito de remate, a primeira pergunta que tu me colocaste naquela Na conferência, conferência. que foi, nós fazemos o melhor pelos nossos filhos, será que isso às vezes não é uma desculpa que nós damos? E lembras-te como é que eu comecei a resposta? Com uma das expressões que eu mais gosto, que é, pois é, Espera. Ai, não me lembro, mas eu tenho desculpa que eu tenho mommy brain. Eu tive um bebê agora há pouco exatamente, tempo. exatamente. Eu comecei Qual a foi? resposta com uma expressão, e depois lembrei-me, olha, a Andreia é das expressões, que é, pois é, Andreia, por isso é que se diz que o inferno está cheio de boas intenções.
Exatamente. Na parentalidade. Porque eu perguntei-te se aquela desculpa do mas eu faço o que posso e fiz o melhor que soube, ou o melhor que sei. Sim, Sim, exatamente. começaste logo com uma provocação. Sim, E, sim. portanto, gente, vai ficar a provocação para daqui a 10 anos nos voltarmos a encontrar. Se calhar Sim, já vou ter netos. se calhar já vais ter netos e já vais falar de outra experiência e o teu mais novo vai ter 10 anos. Miguelinho. A idade que o teu mais velho tinha quando nós fizemos isto a primeira vez. Vamos ver se o planeta Justamente. se aguentar, se nós ainda cá estivermos, se eu ainda estiver nesta profissão, Uh, vamos ver. mas Entretanto, fica o encontro marcado. fica o encontro marcado, fica agendado. Andréia, obrigada por teres dado pontapé Nada. de saída nestes novos podcasts, nestas novas rubricas, para saber bem, 10 anos depois, saber o que é que nos aconteceu. Vou fechar. Obrigada pelo convite. Obrigada a ti, tu é que me deste a ideia, foi um bom encontro. Vamos agradecer à CPCJ da Amadora que nos patrocinou este encontro, foi mesmo assim. Exatamente. E eu vou fechar este podcast. Gente boa, se gostaram, já sabem, partilhem, comentem e nós vemos daqui a 15 dias. Até lá. Gostaste deste podcast? Então deixa os teus comentários e lembra-te de partilhar também nas tuas redes sociais. Subscreva a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou em mamosdaboss.com. Nós vemo-nos na próxima semana.